Beleza. Vou começar aqui a apresentar, né? Tela. É isso aqui. Já abri. Então, vamos continuar aqui. Estou com o término, né, da questão da transformação, né? Então, transformada de referencial. Nas duas últimas aulas, né, eu falei de duas transformações, né? A transformada de Clark, né? E a transformada de Park. A transformada de Clark passa de ABC, né, para alfa, beta, zero. A transformada de Park passa de ABC, né, para DQ zero, né. A transformada de Park, né, é tudo, né, mas eu coloquei, né, eu apresentei para vocês, né, com um estágio intermediário, né, da transformada de Clark, né. Então, para fazer a transformada de Park, né, primeiro eu passo para alfa, beta e zero, e de alfa, beta e zero, né, eu passo para DQ zero. E é claro, né, as inversas, né. Aqui, né, a gente costuma falar que eu estou no referencial estacionário, e aqui eu costumo falar que eu estou no referencial síncrono, né. Por que referencial estacionário e referencial síncrono? Né, a gente viu, né, que alfa e beta, né, de maneira geral, né, o eixo alfa, né, estaria, né, aqui alinhado com o que seria a fase A, né. O beta está aqui, né, 90 graus do alfa. E ele está aqui parado, né, nessa posição, sempre. Né, a transformação de Clark sempre coloca essa condição. Ou seja, o referencial aqui, né, no espaço que a gente vai trabalhar, né, que é formado aqui do plano alfa e beta, né, ele é sempre estacionário. Enquanto, né, o referencial DQ, ele é um referencial que ele é arbitrário, né? Ele é um referencial arbitrário que faz aqui com o eixo alfa um ângulo θ, né? Θ pode assumir qualquer valor. Não apenas θ pode assumir qualquer valor, como θ também pode ser uma função no tempo. Né? Ou seja, a posição do eixo pode mudar conforme a evolução do tempo. Então, esse eixo aqui, ele, por exemplo, pode ter, né, ou ele pode girar nesse espaço, né, com uma velocidade arbitrária ômega-a. Né? A gente viu que os nossos vetores, né, espaciais, né, por exemplo, de tensão ou corrente, né, quando a gente viu aqui no eixo alfa e beta, a gente viu que eles também possuem uma velocidade angular deles, ômega. Ou seja, uma tensão, né, A, B e C de frequência de 60 Hz, né, vai ser encarado aqui no referencial alfa e beta como esse vetor aqui, né, que tem uma velocidade de giro de 60 Hz. É igual ao fluxo da máquina. Né? Se você alimenta a máquina com tensões, né, em 60 Hz, o fluxo, né, no espaço ali da máquina gira 60 Hz. É claro, né, fazendo a consideração, né, do número de par de polos. Né? À medida que a gente aumenta o número de par de polos da máquina, né, a frequência de espaço diminui, né, por causa dos polos, né, eles vão estar espalhados, né, pelo espaço. E, né, o que vai ser muito comum, né, a gente vai ver é que a gente vai sincronizar, né, esse eixo D, né, com uma variável, né, de estudo nosso. E por isso tem esse nome de referencial síncrono, ou seja, o ômega-a, né, ele vai ser igual a um ômega de uma variável. Pode ser o fluxo da máquina, né, um dos fluxos da máquina, né, porque a máquina vai ter o fluxo do estator, do rotor, do entreferro,
Pode ser tensão, pode ser corrente, enfim. Né? Mas, de maneira geral, esse eixo D, ou esses dois eixos coordenados aqui, D, Q, eles vão estar em sincronia, né, com alguma coisa. Por isso que é chamado também na literatura muito de referencial síncrono. Né? Vamos continuar aqui, né? A gente viu, né, que numa notação bem, né, rápida, né, para passar de ABC para alfa beta, né, eu fiz aquela matriz, né, de transformação, desculpa, de ABC para alfa beta zero. Então aqui é o alfa beta e zero, né? Alfa, beta e zero. É aquela matriz de transformação, né, vezes aqui, né, os valores, né? Até vou colocar, em vez de colocar V, né, nem vou colocar V, vou colocar um F, né, porque pode ser tensão, corrente, né? Então, um F de função aqui, né? E aí a gente viu também, né, que para passar para D, que é zero, né, eu fiz para vocês a, né, transformação KT de D, que é zero, só que ela, né, ou essa matriz que eu apresentei para vocês, né, usa, né, ela transforma, né, do referencial alfa beta para o DQ, né? Então, a transformada de Park, né, envolve fazer esses dois estágios, né? Então, o primeiro estágio, né, é Clark, né? E os dois estágios é Park, né? Transformada de Park. Essas matérias foram, essas matrizes, né, são apresentadas, e para eu fazer, né, para eu achar, né, ABC a partir de alfa beta, né, multiplico pela inversa, né, é a mesma coisa aqui, né. Então, esse processo vai e ele volta, né, com as matrizes inversas, né, que eu chamei de K menos 1, T de alfa beta zero, né, e K menos 1, né, de T de D que é zero, né. São as inversas dessas duas matrizes. E agora, né, o que faltou, né, para fazer, né, para terminar essa parte aqui de transformada? Né, eu já tenho, né, as minhas transformações, eu vou agora analisar, né, os componentes de circuitos. Né? Como que ficariam os componentes de circuitos? E depois, né, a potência em eixos D e Q, né, e além, né, da potência, né, em eixos D e Q, eu vou mostrar, né, como que eu vou fazer a implementação dessas transformadas, né, no software, né, aqui eu vou usar o MATLAB, né, como que a gente vai fazer, e mostrar, né, como que é a representação, por exemplo, de um conjunto, né, trifásico, nesses referenciais alfa, beta e DQ, né. Como eu falei, eu vou cortar, né, a parte do zero, né, porque a gente não vai mexer com circuitos onde há circulação, né, de corrente de sequência zero, tá? Então, eu vou, como exemplo aqui, eu vou usar um circuito RL, né, um circuito indutivo, né? Então, basicamente, vou ter aqui, né, uma resistência, uma indutância, tá? Não vou apresentar uma matriz, tá, de impedância mútua, porque eu vou deixar para fazer as transformações com as impedâncias mútuas quando a gente estiver, tá, vendo máquinas, né, quando a gente passar para as máquinas, porque a conta, né, ela é bem complicada. Então eu vou esperar, tá, para apresentar a transformação quando tiver conjunto de mútuas inteiro, né, para a questão das máquinas, né. Então aqui eu tenho valores temporais, né, de tensões, né, A, B e C, né, são tensões senoidais, né, no caso, correntes senoidais. Mas enfim.
como que seria, né, esse equacionamento, né? Então, considerando que o sistema, né, tá isolado, né, e a tensão aqui no nêutron, então, né, é nula, né, tá tudo equilibrado, né, então o circuito equilibrado, a tensão aqui no nêutron é nula, eu vou ter, né, as seguintes equações, né, eu vou escrever de uma forma bem comprimida aqui, né, eu tenho, né, que as tensões A, B e C, né, vão ser a queda aqui nessa impedância, que é a resistência R vezes as correntes, né, em ABC, mais, né, a indutância L vezes a derivada das minhas correntes, né, em ABC. Então, essas aqui são as equações temporais desse circuito, né, equação dinâmica. A gente já fez isso, né, já passou, né, para o mundo, né, alfa-beta, né, já fez aqui, né, transformação de Clark, e viu, né, que aqui alfa-beta tem um zero, mas eu vou suprimir, tá? Só estou interessado em alfa-beta. A tensão de alfa-beta vai ser igual a R vezes a corrente em alfa-beta, mais L vezes DI de alfa-beta. Então, a gente viu que não muda muita coisa quando eu passo para o referencial estacionário. Né? E quando eu faço tudo, quando eu faço o último passo, né, que agora é para passar para parque, né, como que vai ficar? Né? Então, agora a gente vai ver, né, como que fica, né, em parque. Tá? Então, basicamente, né, o que eu tenho que fazer é passar aqui, né, esses valores, né, em termos de alfa e beta, né, para, né, dq, né. Então, a gente viu, né, na aula passada o seguinte, né, a transformação, né, de uma função qualquer. Aí eu chamei aqui, né, do referencial arbitrário, que é o referencial dq, era o quê? Era a transformação no referencial estacionário, que é o alfa-beta, vezes E elevado a menos jθ. Θ é o ângulo, né, que a gente chamou de ângulo de orientação, né, ou ângulo, né, que a gente vai posicionar os eixos D e Q, né. E aí pode ser fixo, pode ser variável no tempo, enfim. A gente não sabe, né, a gente vai escolher nosso ângulo de acordo. Então, né, eu sei então que a função, né, em alfa-beta, né, então aqui está alfa-beta, tá? Então até vou fazer um alfa-beta aqui pequenininho, e aqui está em dq, né, arbitrário estacionário. Então a função em alfa-beta vai ser a função no referencial estacionário, né, vezes E elevado a jθ, né, jθ, esse ângulo aqui de orientação, lembrando, né, que isso é cosseno de θ mais j, né, seno de θ, ou seja, né, aqui é uma equação, né, complexa, né, com álgebra complexa, né, a parte real, né, é alfa ou d, né, e a parte complexa é beta ou q, né, depende do que está, né, no lado esquerdo da equação. Então, fazendo a substituição, né, desses valores aqui, né, então aqui são os valores, né, em alfa-beta, né, pelos valores, né, em função de dq, o que eu vou ter? Eu vou ter que v de alfa e beta, na verdade, vai ser o v de dq, tá, vezes E elevado a j, esse ângulo aqui de orientação. E vai ser igual ao R, né? E aí eu vou substituir, né, a corrente também, né, pelo valor de dq vezes a orientação. A orientação ela é única, né? Não é diferente para nenhum tipo de variável. É só um tipo de orientação. Vezes L, agora derivada de I de dq vezes E elevado a jθ. Né? Bom, a priori, né, está bem parecido com o equacionamento que a gente fez para passar, né, de ABC para alfa-beta. Só que agora a diferença é o seguinte: θ, né,
ele pode ou não ser uma função do tempo, né? Se ele for só um ângulo fixo, né, não tem problema. Mas se ele depender do tempo, agora eu vou ter duas grandezas que dependem do tempo, tanto a corrente quanto essa exponencial aqui. Né? Então, eu não posso tirar simplesmente a exponencial aqui da derivada. Né? E, de maneira geral, o nosso θ, né, no tempo, ele vai assumir uma forma que é realmente dependente do tempo, que é esse ômega vezes t, ou seja, ele vai ter realmente, né, uma frequência de rotação, né, no espaço, mais um ângulo inicial aqui, zero qualquer. Ou seja, ele é uma função no tempo. Então, essa derivada aqui, eu tenho que tratar pela regra do produto, né? Então, como que seria a regra do produto? Né? Vamos resolver aqui a regra do produto primeiro. Né? Seria o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo. Então, eu vou ter aqui a derivada da corrente, tá? Vezes a exponencial, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. Né? Como que seria essa derivada aqui? Né? A derivada da exponencial é a própria exponencial, só que o expoente dela, né, depende do tempo. Então, é uma função de uma função no tempo. Né? Então, a função no tempo seria o jθ. Então, regra da cadeia. Né? É a função é a derivada, né, da função vezes, né, aquela função aplicada no ponto. Então, isso aqui fica, espero que não tenha falado errado, né, mas a derivada, né, de j ômega a de t mais θ zero, a derivada disso, né, em relação ao tempo, seria o termo que está multiplicando o tempo, né, ômega a, né, mas tem um j aqui, né, então seria mais j ômega a, né, vezes a própria exponencial no ponto, vezes a corrente em dq. Então, essa daqui, né, seria a solução dessa derivada. E aí, né, se eu for ver todos os termos, né, esse termo, esse termo, esse termo e esse termo, né, tem essa exponencial de e elevado a jθ, né? Então, eu posso colocar em evidência nos dois lados da equação, né, e multiplicar os dois lados da equação pelo inverso dessa exponencial, né? Então, cancelo essa exponencial. Então, como que ficaria a minha equação, né? Então, a minha equação ficaria da seguinte forma: eu vou ter que o v de dq vai ser igual ao r vezes i de dq mais o L vezes essa primeira parte aqui, que é a derivada, né, da corrente nos eixos dq, só que eu vou ter uma segunda parte aqui, que vai ser o L multiplicado por isso. Então, eu vou ter aqui mais J ômega vezes L vezes I de dq. Né? Então, eu tenho, né, agora, de diferente, esse termo aqui, né, exponencial. Desculpa, complexo. Né? O que que isso significa? Né? E faz um sentido muito grande. Vamos supor, né, então, vamos pensar, né, de novo nos nossos eixos, né, alfa e beta, né, para a gente se localizar, porque eles são sempre, né, fixos, né, e eu tenho aqui, né, o meu eixo D e meu eixo Q. Né? Vamos supor que eu tenho aqui um vetor espacial de tensão e eu tenho aqui, né, um vetor espacial de corrente. Eles são, né, na verdade, alimentados, né, por
por exemplo, são tensões de frequências, por exemplo, de 60 Hz. Então, eles vão ter aqui uma velocidade de giro de 2π60. O que acontece se meu eixo D, né, o meu eixo DQ, também girar, por exemplo, a 2π60? É o que faz, talvez, a maior facilidade. Né? Com a evolução temporal, né, como os vetores de tensão e corrente se movimentam com velocidade angular de 60 Hz e o eixo também, eles sempre vão ficar, né, contínuos em relação ao eixo D e Q. Porque se no instante de tempo eu tenho essa defasagem, né, enquanto eu evoluir, essa defasagem vai continuar constante. Né? A velocidade relativa entre os vetores, né, Vs e S, e o eixo D é nula, é zero. Né? Então é como se os dois estivessem andando, né, à mesma velocidade. Na verdade, eles estão andando à mesma velocidade. Né? Então, se tem duas pessoas andando à mesma velocidade, a distância entre elas permanece igual. E aí, o que acontece? Como que ficaria a análise, né, desse circuito RL, né, num eixo D e Q? Né? Se a gente parar para pensar, né, em regime permanente, né, DI de DT é zero, né, porque simplesmente não há alteração, né, não há alteração do valor de alfa e beta, desculpa, de D e Q, né, ao longo do tempo. Ele sempre está constante, né, sempre está aqui constante. Por exemplo, né, aqui a parcela alfa não, Guilherme, parcela D e aqui a parcela Q, né, então são valores aqui constantes. Porém, eu sei, né, que se eu tenho um circuito R e L, né, vou fazer só uma fase aqui, né, e ele é alimentado por uma tensão VA, né, que ela é do tipo, né, de senoide, né, vai aparecer aqui uma corrente, né, IA, que também tem, né, esse formato aqui de senoide, né? E como que seria, né, essa corrente? Né? Bom, essa corrente, né, ela vai depender, né, dos valores de R e L, né? Não só vai depender dos valores de R e L, né, como a defasagem também depende disso, né? E como que seria, né, então essa corrente? O módulo dela, né, o módulo dessa corrente, né, o IM, né, vai ser o módulo da tensão dividido pelo módulo da impedância. Né? E o ângulo, né, o θi, ele vai ser o quê? O ângulo da tensão dividido pelo ângulo da impedância. Né? Então, olha só, que interessante, né? Quando a gente analisar aquela expressão ali, eu vou reescrever ela, a gente vai ver, né, que essa parte aqui, né, imaginária, né, ela justamente faz esse acerto, né, que aparece. Porque em regime permanente, né, sem isso evoluindo, né, como o ômega A, né, tem a mesma frequência, né, da tensão de alimentação, eu vou ficar com essa equação aqui, ó, mais R vezes I de dq mais J ômega A
vezes L vezes I de dq, né? Que se eu colocar o I de dq, né, aqui em evidência, eu tenho aqui a impedância, né, do meu circuito, né? Lembrando, né, que o ômega A aqui, né, o caso que a gente fez, que o ômega A é igual ao ômega de alimentação, né? Então, o que acontece, né? Então, se eu ajustar o módulo, né, ID que é um módulo, é um número complexo, VD que é um número complexo, né? Então, o módulo dele vai ser, né, justamente o módulo de V dividido pelo módulo da impedância, né? O ângulo de I vai ser, né, o ângulo de V menos o ângulo da impedância. Então, faz completamente sentido, né, com toda a teoria de circuitos que a gente aprendeu e viu. E por que é isso, né? Isso vem naturalmente, porque à medida que eu estou colocando o eixo D, né, para ele rotacionar no espaço, o que vai acontecer? Os vetores espaciais de tensão, corrente ou fluxo, né, que são, né, o que giram no espaço também com uma velocidade angular, né, que são a velocidade da alimentação, seja da máquina, do circuito, o que quer que seja, essa rotação no eixo dq, né, vai provocar, né, ou faz com que eu veja esses vetores espaciais com uma frequência diferente. Né, com uma frequência diferente. Se o eixo D e Q gira na mesma velocidade, eles são contínuos no eixo DQ. Se o eixo DQ, por exemplo, não girar com a mesma velocidade, girar, por exemplo, com uma frequência 2π vezes 30, significa que eu tenho, né, os vetores se movendo a 60 e meu eixo D se movendo a 30. Ou seja, esses vetores aqui vão ser percebidos no eixo D e Q como sendo de 30 Hz. Então, isso daqui, essa componente aqui, faz o ajuste, né, de toda e qualquer variação ou grandeza que varie com o tempo. É o caso aqui, né, da tensão em cima do indutor, né, da componente da tensão em cima do indutor. Depende de L vezes a derivada da corrente no tempo. Então, como eu estou mudando o eixo dq, né, os vetores aqui de I, eles podem ser encarados com uma frequência diferente, né? Então, o que eu vou ter, né? Eu vou ter, então, uma variação, né, de I e Q, de I dq em relação ao tempo, que vai ser a variação, né, dessa corrente I em relação ao eixo D. Pode ser 0, pode ser 30, pode ser qualquer outro valor, porque a velocidade de giro é arbitrária. E aí, quando eu acrescento esse J ômega A, o que acontece? A derivada disso daqui, a evolução dela, vai ser o quê? Vai ser a frequência, né, da minha corrente mesmo, o ômega N, menos o ômega A, porque é a velocidade que corta aqui, que o vetor de corrente, por exemplo, vai cortar o eixo dq. Então, eu adiciono aqui um termo que é ômega A, que é justamente para fazer essa correção desses valores que variam no tempo. Tá? Então, por exemplo, se o ômega A for 30, eu vou ter aqui uma parcela, né, que vai interpretar como sendo uma queda de 30, mas eu vou somar aqui, com uma outra parcela igual, que vai ter mais 30 do ômega A. Se o ômega A for 60, né, então, voltei aqui para 60, né? Então, não estou mais no 30, voltei para 60. O que acontece? Aqui vai ser 0, né, porque os dois vão estar na mesma velocidade, então eu não vou ter, né, variação temporal, mas esse termo aqui, vai estar representando toda a queda no indutor. E por aí vai.
né? Eu posso, por exemplo, ter menos 60, ou seja, né, o eixo DQ gira, né, no sentido contrário, né, às mesmas medições. Então, ele está girando numa frequência de 60 Hz, mas no sentido contrário. Então, a velocidade aqui, ômega-n, né, vai ser menos ômega-a, vai ser 120, né, porque aqui é menos 60, o sentido está contrário. Só que aqui também vai ser menos 60. Então, eu tiro 120, tiro a parcela aqui do menos 60. Então, isso vem, né, para fazer essa, né, essa conformidade com a variação temporal. Tá? Então, isso é uma parcela muito importante. Como as nossas máquinas, elas vão ser alimentadas, né, com frequências diferentes, né, porque a gente vai mudar a velocidade delas, né, até chegar na velocidade nominal, que porventura é os 60 Hz, né, e a gente, o ideal, né, é que o eixo D que esteja síncrono, né, com as nossas variáveis, né, a gente vai ver que vai ser o fluxo do rotor. Então, ele vai estar, né, girando, né, nessa variável. Então, os vetores espaciais para os eixos D que vão ser quantidades contínuas, né? Mas não significa que os efeitos, né, de corrente alternada no circuito, seja magnético ou circuito elétrico, vão deixar de existir e que a gente não vai conseguir representá-los. Tá? Então, eu vou ter essa diferença aqui, né? Então, eu tenho esse J ômega A, porque, né, diferente, né, dos eixos alfa e beta, né, que as variáveis representadas em alfa e beta têm a mesma frequência, né, de ABC, como o eixo D pode, né, girar, ele pode mudar ao longo do tempo, as variáveis, né, das fases A, B e C nem sempre são representadas no eixo D que com a mesma frequência. Então, esse termo aqui faz o ajuste de frequência, né, que eu tenho, né, ao fazer essa movimentação com o eixo. Tá? Tranquilo, Arthur? Tranquilo, Guilherme. O que facilita muito é que eu já vi muito. Você já viu em geração, né? Uhum. Assim, à primeira vista, quem nunca viu a aplicação, é difícil entender. Sim. Não, beleza. Eu vou continuar aqui, tá, Arthur, como uma aula normal, só para falar agora da questão da potência e depois eu vou apresentar aqui oh meu Deus, as questões, né, das representações aqui das variáveis. Tá. Né? Mas a questão da potência, né, a gente viu, né, que a potência, né, trifásica aqui, aparente, né, era o quê? Era 3 meios, né, do vetor espacial de tensão vezes, né, o vetor espacial complexo conjugado da corrente. Né, aqui, né, estamos falando de coordenadas alfa, beta. E como que seria em DQ? Bom, em DQ, a gente vai fazer aqui a substituição, né, e a gente vai ver. Então, em DQ seria o quê? 3 meios, né, o V alfa, né, a gente viu, né, que é o vetor espacial no referencial arbitrário, né, que é o eixo daqui, vezes E elevado a Jθ. É a função aqui de transformação. Vezes, né, o I aqui, né, no referencial arbitrário, vezes E elevado a Jθ, só que isso aqui, né, complexo conjugado. O que acontece? Um número complexo conjugado, o que vai ser? Então, eu vou ter aqui, né, 3 meios, né, de Vs no referencial arbitrário, vezes E elevado a Jθ, e aqui o complexo conjugado, eu vou ter IS, né, no referencial arbitrário complexo conjugado, vezes, né, o E elevado a Jθ complexo conjugado, que é, então, menos Jθ, né, porque vai mudar o ângulo, né, vai mudar o ângulo aqui na parte imaginária. Isso aqui, quando eu multiplicar, vai dar 1, eu vou ter, né, que a expressão, né, da potência aparente, tanto em referencial estacionário quanto no referencial, né,
síncrono, né, vai ser igual a 3 meios, né, do vetor espacial de tensão vezes o vetor de espacial de corrente complexo conjugado. O que significa, né, que a parte real, né, que é a potência ativa, vai ser aqui, né, 3 meios de VD e D mais, né, VQ e Q, né, e a potência reativa vai ser, né, 3 meios de menos VD e Q, né, mais VQ e D. Tranquilo? Sim, Arthur, eu vou te pedir só um minutinho. tranquilo. Alguém tocou o interfone e saiu vazado. Tava até assustando, falei, ué, não tem nada para receber, não. Não pediu comida. Não pedi comida, pedi nada, né? A Amazon não entrega agora, né? Geralmente É, entrega mais cedo. a Amazon vai ficar esperto dia 21. 21? Vai ter promoção dia 21 e 22. Ah, entendi. Continuando. Entendi. Aqui é só uma demonstração, né? Então, é até de geração, né? É 85, é a mesma que eu fiz em geração, só dei uma mudadinha aqui, né? Com relação ao ângulo. Então, tensão trifásica aqui, né? Equilibrada, né? Alimentando carga RL. Aí aqui eu mestro, né? Tensão fase terra, né? Então, tenho as tensões ABC, correntes ABC, calculo aqui as potências, né? Tem esse bloquinho aqui, né? Que calcula as potências P e Q. Aí a única coisa que eu vou fazer, né? Aqui, né? São as transformações. Então, aqui, ó, ABC para AB, ó, ABC para alfa beta, tensão e corrente. E depois, né? Alfa beta para DQ, né? Então, aqui é só mostro, né, como que é, né, a transformação. E aqui eu calculo as potências, né? Então, a potência ativa, que vem lá do medidor. Aqui a potência ativa, né, vindo de alfa e beta. Aqui está errado porque eu ia mostrar para vocês a questão da geração, né? Então, eu tenho que até fazer uma modificação aqui, porque aqui eu mostrei aquela questão da geração, né, que se eu oriento pela tensão, né, V, né, não tem componente Q, e aí, enfim, não é o caso aqui em acionamentos, né, a gente não vai fazer isso. Então, vou até fazer aqui, né, uma, uma correção, né, para mostrar aqui, né, as tensões, né, tanto em tanto as potências, né, calculadas com D e Q, e alfa e beta. Tá? Então, só tenho que fazer essa alteração aqui, que eu esqueci que geração a gente usa uma orientação específica pela tensão, né? Então, a tensão, ela é sempre nula, né, de um ponto de vista. Vou tirar aqui, né, vou botar um e-mail, né, e aí aqui eu vou fazer, né, a outra soma, né. Só dar uma ajeitadinha aqui, né, antes de simular, né. Então, aqui é menos VD, né, e Q. Então, VD vezes Q, né, aqui é menos, né, mais o VQ, né, vezes o ID.
e ômega não existe. O cálculo das potências, ativo e reativo. Né? Aqui é como eu faço essas transformações, né? Então, alfa, né? A parte alfa era 1VA menos meio VB menos meio VC, tudo vezes 2/3, né? E a parte beta era 0A, né? Raiz de 3 sobre 2B, né? Menos raiz de 3 sobre 2C, né? Então, aqui é um vetor, né? F de ABC, posição 1A, 2B, 3C. É tudo isso vezes 2/3. Né, tensão e corrente é a mesma coisa. E aqui, né, de alfa, beta para DQ, né? Então, eu recebo o alfa, o beta e o ângulo de orientação θ, né? E aí o D, né, é o alfa vezes o cosseno de θ mais o beta vezes o seno. E a parcela Q é menos alfa vezes o seno de θ mais o beta vezes o cosseno, né? Lembrando, né, que aqui essa orientação θ, né, ela é igual independente da grandeza que eu use, tá? Independente da grandeza que eu use, sempre vai ter aqui uma orientação. Tá? Aqui é a orientação que eu usei, né, no laboratório de giração, né, que é o ângulo da tensão, né? O ângulo da tensão da rede. Né? Tá aqui para ser usado, mas eu quero, na verdade, discutir aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo, né, 0, somando, e aqui eu tenho o quê? 2π60, ou seja, a velocidade aqui da rede, e integral, né? Então, o ângulo, né, né, de orientação, θ, né, é ômega-AT, né, mais um θ0, que nem eu coloquei para vocês. Então, eu vou usar aqui o 60 primeiro, né, para mostrar como que ficaria, né, tudo. Né? Então, quando eu uso 60, eu vou ver aqui, né, correntes, né, vamos primeiro, eu não coloquei aqui para ver o ABC, né, eu sou meio uma anta. Eu sou uma anta. Vamos colocar aqui, né, para ver o ABC. Simulou tão rápido. Né? Vou colocar aqui para ver o ABC. Então, vamos lá. Tensões aqui, né, ABC, tensões, né, aqui é o 127, né, nosso, né, fase terra, né, então, né, 180 de pico, né, mais ou menos ali, né, 180 de pico, né, trifásico equilibrado. A corrente aqui, né, ela vai dar um valor aqui, né, vamos ver, ela vai dar um valorzinho aqui de mais ou menos uns 40 e quase 44 de pico, né? Então, também trifásico equilibrado, porque minha impedância é trifásico equilibrado. Né? Quando a gente for ver, né, as tensões em alfa e beta, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver aqui, ó, duas tensões que agora são 90 graus defasadas, né? 90 graus defasada, né? Que é a fase alfa e a beta. Elas são 90 graus defasadas e elas têm o quê? O mesmo módulo ali, né? Quase o 180 ali da tensão, né? Raiz de 127 vezes raiz de 2, né? Que dá quase 180. Então, são defasados 90 graus e tem o mesmo módulo que as tensões A e B. E a corrente, né? Também duas fases agora, né? Representação em duas fases. E também, né, ali com aquele módulo ali quase perto do 44. Né? Então, né, as correntes, né, alfa e beta, né, elas são muito parecidas, né, elas na verdade têm o mesmo formato, né, das correntes ABC. Só que ao invés, né, de estarem defasadas 120 graus,
eu tenho duas correntes que agora defasadas em 90 graus, com o mesmo módulo, né? E a fase alfa, né, tem o mesmo ângulo da fase A. Isso é uma coisa também que eu posso mostrar, né, aqui, né, na simulação. Eu vou pegar aqui, na verdade eu tenho que pegar o contrário, né? Deixa eu ver se já tenho aqui na simulação que eu posso usar. Tem não. Então deixa eu pegar aqui, rapidinho. Isso é até interessante, né, para mostrar. Então aqui, né, tenho 3 saídas, né? A, B e C. E eu quero pegar só a da fase A, né? Vou pegar só da fase A. Né? Vou pegar aqui só da fase A e vou juntar com o V alfa, né? Então, um vai ter que ficar em cima do outro. Mesma coisa eu vou fazer aqui com a corrente, né? Dá uma afastada aqui. Com a corrente, né? Vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui para mostrar, né? Agora a corrente, né? Então, o I alfa e o IA são iguais. A diferença é que agora o alfa e beta, em vez de estar defasado 120, né? Está defasado 90, né? Mas eu consigo representar da mesma maneira o sistema, né? Então, esse é um mundo bifásico equivalente, né? Então, eu tenho aqui, né? Vai aparecer provavelmente uma em cima da outra, né? Não consigo ver a diferença aqui, né? Do amarelo e do azul, né? Porque é literalmente igual, né? Nem tem uma diferença. E aqui, né? Mesma coisa, né? Se eu pegar aqui, né? Por exemplo, a fase B, né? Só vou mostrar, né? Que não tem só um sinal, né? Se eu pegar a fase B vai estar defasado do I alfa em 120 graus, igual tá da fase A, né? Vou ver aqui o amarelo defasado, né? Aqui, né? Tem aqui, né? Consigo ver aqui o amarelo defasado, né? Da fase. Ou seja, alfa e A são iguais, né? A diferença é que a representação é alfa-beta, né? A segunda fase, a beta, está defasada 90 graus, não está 120. Aqui agora, né, eu vou entrar com ID e Q. O que acontece? ID e Q, né, a velocidade aqui de giro, né, do meu sistema é 2π60, né, vezes T, ou seja, está igual os valores, né, do vetor espacial. Ou seja, as componentes D e Q vão ser, né, componentes com comportamento contínuo, porque a velocidade de giro do eixo, né, que vai ser definida aqui, né, pelo θ, é igual à velocidade de giro dos vetores espaciais. Então, quando eu olhar aqui, ó, A, D e Q, né, eu tenho aqui valores que são contínuos. A mesma coisa aqui para a tensão. Valores que são contínuos. Se eu mudar o ângulo, né, por exemplo, eu mudar para menos 90, né, menos π sobre 2. Não vou mudar π sobre 2, não. Vou botar menos π sobre 3, 60. Né, vai mudar, né, os valores que eu tenho, né, em D e Q, né, mas a representação vai continuar igual. Né? Então, por exemplo, né, os valores aqui, né, de D e Q mudaram, né, a fase, o D, né, estava muito mais baixo, aqui estava mais alto, né, o módulo vai continuar o mesmo. Mesma coisa aqui no VD e VQ, né, o D, né, estava em zero, né, e o Q estava no valor, né, do módulo, né, então eu mudo esses valores, né, mas enfim. Aqui eu ainda não estou falando de sincronismo nem nada, então não está sincronizado. Depois a gente vai ver como que sincroniza o eixo daqui, né. Aqui eu só estou colocando a mesma velocidade de giro. E, por exemplo, e se eu colocar aqui agora 30 Hz?
Então, o ângulo aqui está igual, mas agora a velocidade de giro está pela metade. O que eu vou ver em D e Q? Né? O que eu vou ver? Bom, eu teria que ver uma componente, né, de 60 Hz, de 30 Hz, né, de metade da frequência. Né? Então, quando eu for ver aqui, né, deveria ter colocado com a fase alfa, né, para fazer a comparação. Só para fazer a comparação. Né? Eu vou colocar aqui, né? Então, a fase alfa, né, aqui, ela vai estar, né, nos 60 Hz, né? E o D, né, teria que estar com 30 Hz. Só para critério, né, de comparação. Né? Então, quando eu ver aqui, né, a fase azul, né, tem 2 vezes a frequência, né, desculpa, a fase amarela, né, tem 2 vezes a frequência, né, da fase azul, né, enquanto a fase amarela completa 2 ciclos, né, a fase azul completa só 1, né, tanto para corrente quanto para tensão, então isso aqui vai ficar com uma frequência diferente. O que não importa é que todas essas correntes, né, vão levar, né, a resultados corretos se eu fizer os cálculos, né, nos eixos D, que é o alfabeto, e voltar para ABC. Então, quando eu analisar aqui a potência, né, então aqui analisei a potência ativa. Ó, o primeiro é a potência que vem do medidor aqui, ó, trifásico, né? A segunda é calculando usando componentes em alfabeto. A terceira é calculando usando, né, componentes em DQ. Então, se eu não fiz nada de errado aqui nas minhas contas, né? Todas aqui, né, vêm aqui, né, para o mesmo valor, né? Aqui próximo, né, de 11K, 11 kHz, 11 kW, né, desculpa, né? A mesma coisa com a potência reativa, né? Também aqui, né, próximo aqui de 2,7, né, kVAR, né? Então, que tudo muito próximo, né? Então não tem basicamente, né, erro. A representação aqui, né, dessas correntes, por mais que eu enxergue elas, né, de forma diferente, né, eu consigo representar esse sistema trifásico em ABC, né, pelo alfa e beta, né? E é claro, as representações, né, em alfa e beta, apesar, né, de, né, terem, né, a gente tem que fazer essas transformações, né, que na verdade não são muito difíceis, né? A gente desenvolveu, né, todas as equações, né, então, mas quando chegou nas equações é só escrever, né, esse conjunto aqui de equações que é, na verdade, bem simples, né? É difícil, talvez, entender a teoria, perceber tudo que pode acontecer, né, como as mudanças do θ, a questão, né, da representação espacial das variáveis, né, isso realmente é mais complicado, isso é uma parte mais difícil, mas, né, uma vez entendido, né, esses conceitos, a implementação deles não é muito difícil, né? São contas relativamente simples. Então, as contas são relativamente simples, né, e os ganhos, né, que eu tenho, né, em termos de análise, em termos de compreensão do sistema, né, depois a gente vai ver, né, a questão de facilidade de controle e afins é muito grande. Por isso que a gente passa, né, por essas transformações, justamente para facilitar, né, a nossa vida. Basicamente, né, na verdade, a vida ali, né, do engenheiro de sistemas, engenheiro de controle de automação, né. Eu tenho um problema num domínio, esse domínio está muito difícil de resolver um problema, né, eu vou para um outro domínio, né, é mais fácil ir para um outro domínio, resolver nesse domínio e voltar do que resolver no domínio original. Então, a gente faz isso com a transformada de Laplace, com a transformada de Fortescue, né, enfim, a gente muda o domínio, né, do problema e depois volta. Porque ir para um domínio
e resolver o problema nesse novo domínio e voltar é mais fácil do que resolver, né, o problema no domínio original. Então, a gente sempre procura, né, formas de simplificar e facilitar os nossos problemas, né? O exemplo mais clássico na engenharia elétrica é circuitos elétricos. Circuitos elétricos são modelos, né, para representar efeitos eletromagnéticos, né? Ficar resolvendo as equações de Maxwell para resolver um circuito RL, você pode, mas é muito complicado, é muito difícil, né? Então, a gente cria um modelo mais fácil que vai nos apresentar respostas tão boas quanto. Vai precisar ficar resolvendo para qualquer circuito todas as equações de Maxwell, né? É um exagero isso? É claro, é um exagero. Mas, né, a gente vai deixar, né, as equações de Maxwell para quando for algo mais complexo. Resolvê-las, né, é algo difícil, né? Então, Arthur, era isso, né, que eu queria apresentar, né? Você deve ter reparado, né, bem parecido, né, com o que eu fiz em geração, que em geração eu faço muito rápido, né, porque eu tenho muito menos aula. Então, eu tentei dar uma aliviada aqui no passo e tudo mais, né, para ficar um pouco mais tranquilo. Mas é claro, né, ainda assim não é algo que seja fácil, né, depende dos estudos, da leitura do material, né, algo que para enxergar e compreender, ainda assim, né, leva um tempinho e tal, tem que ir acostumando. Mas, independente do que, né, Arthur, você ter visto ou não, já, né, geração, tem alguma dúvida, tem algo que, porventura, não tenha ficado claro, que você ainda, que você quer esclarecer, ou alguma pergunta, fica à vontade. Não, Guilherme, tá tranquilo por enquanto. Tem que sentar, estudar mais a fundo para você entender como funcionam as coisas. Só isso. Entendi. Implementar isso no MATLAB mesmo, implementar, na verdade, né? Uhum. Para fixar. Não, beleza. Então, eu vou parar aqui a apresentação, Arthur, para a gravação. Interromper aqui a gravação.